Apocalipse capítulo 1, tem aí na sua Bíblia? Nós vamos meditar nessa tarde sobre o texto de Apocalipse. Então eu quero tirar esse tempo junto com vocês, só para pensar nessa tão importante palavra, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado é aquele que... Não, melhor isso aí, pelo amor de Deus. Bem-aventurado é aquele que... E aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, e os que guardam que nela está escrito, porque o tempo está... João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Olha o João dando a paz do Senhor. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, oh coisa linda, que era, e que há, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito entre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. Oh, aleluia. Aquele que nos amou e em seu sangue nos purificou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes em Deus seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo 8, olhe comigo. Eu sou o Alfa, o Glória. Isso aqui vale um glória a Deus? E o Ômega, o princípio, e o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alguém acredita nisso aqui? Glória a Deus. 9, a gente não terminou não, 9 agora. Onde é que estava João? Olha para o 9. Eu, João, e também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência. Estava na ilha chamada por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. Se você não sabe o que é o dia no Senhor, na Bíblia é domingo, viu? Já deu o dia, no domingo. No dia do Senhor, eu fui arrebatado. E olha que coisa linda, ele faz questão de dizer. E eu ouvi uma grande voz por detrás de mim, como um som de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Laodiceia e a Filadélfia, E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com roupa comprida e cingido pelos seus peitos com cinto de ouro. E a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve,
e os seus olhos eram como chama de, e os seus pés como latão reluzente, que tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as depois dessas que hão de acontecer. E a igreja diz: Senhor, confirma a tua palavra nessa tarde. Peço a tua bênção de uma forma especial e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pessoal. Pessoal, nessa tarde eu gostaria de trazer uma palavra para você, uma proposta. Eu quero trazer um estudo sobre Apocalipse nessa tarde. Eu posso ouvir um amém por isso? Então, para você me ajudar, deixe a sua Bíblia aberta em Apocalipse, porque eu vou tentar nessa tarde explicar todo o Apocalipse para você. Do capítulo 1 ao 22. Eu creio que nós vamos usar essa plenária e a próxima para isso. E por isso eu gostaria muito da sua atenção. Primeiro, nós precisamos observar que o livro de Apocalipse, ele é um texto extraordinário na Bíblia. Foi escrito pelo apóstolo João. João, gente boa. O mesmo que escreveu o tema desse congresso, Jovens, Sois Fortes. Foi esse mesmo aí que escreveu esse texto. Antes ele falou, vocês são fortes, e agora ele traz uma revelação extraordinária. Quando nós analisamos o texto de Apocalipse, nós descobrimos uma revelação profunda. A primeira coisa que você vai descobrir ao olhar para Apocalipse é que nesse texto você encontra 4 grandes visões. Vou repetir para você pegar nessa tarde. O texto de Apocalipse apresenta para a gente 4 grandes visões. Quantas visões? Russell Shedd, aquele que escreveu a Bíblia Shedd, ele cita que João teve 4 visões profundas, proféticas, nesse texto. Quando observamos o texto, a gente descobre que o texto de João é um texto que foi escrito no momento de sofrimento e de perseguição da igreja. Mas no meio do momento da perseguição, do sofrimento, Deus enviou o alívio através desse texto. Esse texto é tão relevante porque ele traz alívio para mim e para você hoje, que estamos nessa EBJ, nesses 10 anos, parando para estudar a Escritura. Já que o texto tem 4 visões, eu quero explorar com você nessa tarde, nessa primeira plenária, 2 visões. E as outras 2 daqui a pouco. A primeira visão que eu quero descrever para você, ela está no capítulo 1 ao capítulo 3. Você vai perceber que esse texto apresenta algo fundamental. Qual é a primeira visão que João então tem? A primeira visão que João tem, ele vê de forma poderosa o Cordeiro no meio da igreja. Pastor, qual é a primeira visão que João tem em Apocalipse? Ele vê o Cordeiro. Me ajude a pregar nessa tarde. Chega para essa pessoa bonita que está perto de você, sentindo calor assim, do jeitinho que ela está aí, dá uma encostada e diz assim: presta atenção, João viu o Cordeiro. Falei.
Ele viu o cordeiro. Capítulo 1 ao 3. E ele viu o cordeiro aonde, pastor? No meio da igreja. Ele viu o cordeiro na igreja. Primeiro a gente precisa descrever o contexto. Eu estou falando do João que está na ilha de Patmos. Se você não sabe, o João, esse João da Bíblia, esse João que escreveu o texto, ele sofreu 3 tentativas de assassinato. Quantas, irmãos? Sabe qual foi a primeira? Pegaram e tentaram matar João por envenenamento. O apóstolo João, servo do Senhor, escolhido por Jesus, foi perseguido. E há um texto apócrifo, conhecido como Atos de João, que registra isso. É um texto extra-bíblico, que descreve que a primeira tentativa de assassinato contra João foi essa: deram veneno puro para João beber. João agonizou, mas a Bíblia diz que ele não morreu. Para se cumprir uma palavra de Jesus que estava escrita em Marcos capítulo 16, versículo 18: se caso algum de vocês tomarem alguma coisa mortífera, não fará mal algum. João sobreviveu à primeira. Mas aí você diz: pastor, quem tem promessa não morre. Eu ouvi até o pastor Josué falando isso hoje de manhã. Não morre, mas sofre acidente, sofre assalto. Não morre, mas quebra uma perna. Não morre, mas vai para o hospital. É verdade ou não é? Dá uma olhada aí, vê se tem alguém que tem promessa perto de você. Esse João sofre a segunda tentativa. A primeira deram veneno para ele. A segunda, pegaram João, o apóstolo do Senhor, esse que eu estou explicando para você, no período de Domiciano. Quem fala sobre isso é Tertuliano, um dos pais da igreja, no ano 150 a 200 depois de Cristo. Tertuliano, ele dá o testemunho dizendo: olha, pegaram João, servo do Senhor, prenderam João, retiraram as suas roupas e deitaram João em um tacho de azeite fervendo. João sofreu queimaduras terríveis. Aí é engraçado, porque às vezes a gente lembra até daquele corinho: eu quero azeite quente. João não queria, não. Queimaram João, mas a Bíblia diz que ele não morreu. Tem alguém vivo aqui nessa tarde? Deram veneno, queimaram ele. E a terceira, pastor, qual é? Olha para a Bíblia, pega aí, capítulo 1, versículo 9. Ele dá o testemunho. Ele diz: eu, João, se você quiser até circular aí, você vai perceber que também sou vosso irmão. Estava na ilha chamada Patmos. Essa é a terceira. Essa ilha é um local para onde enviaram João. Para lá só enviavam prisioneiros políticos contra Roma. João foi enviado para lá para ser esquecido. João foi enviado para Patmos, se você não sabe, para ser deixado. Domiciano, nesse período, enviou João para aquele lugar. Irineu de Leão, anos mais tarde, confirma que João foi mesmo para Patmos. E quem olhava para João, sendo um servo do Senhor, poderia dizer: as portas se fecharam para João. De lá ele não volta. Realmente acabou. João não vai ter mais ministério. João não vai ser mais usado. Ninguém vai se lembrar de João. Enviou ele para a ilha de Patmos. De lá ele não tem mais saída, não tem solução. Quem sabe você que está aqui nessa tarde, veio para esse EBJ e está com as portas fechadas. E está passando por um tempo difícil, uma situação ruim. Mas eu quero dizer para você que no momento em que o mundo olhar para você como olhava para João, e se esse mundo que olha para você como olhava para João estiver dizendo que para você não tem saída, não tem porta aberta, não tem mais jeito, Deus não vai te usar, eu quero dizer para você que esse mundo vai ser enganado da mesma maneira como foi enganado pelo tempo de João.
Como assim, pastor? No momento em que o mundo estiver dizendo não tem mais jeito, não tem mais saída, se prepara, porque na ilha de Patmos Deus vai abrir uma porta no céu para você. Eu vou repetir nessa tarde: se prepara, porque Deus vai abrir uma porta poderosa diante de você e vai te revelar coisas poderosas para a glória do seu nome. Alguém recebe essa palavra nessa tarde? Esse João recebeu essa proposta e ele aceitou. E Deus nessa tarde te convida para essa proposta também. Quando tudo parecia não ter saída, Deus deu uma revelação profunda para João. Quando tudo parecer que não tem jeito para você, se prepara, porque o Senhor pode te mostrar coisas extraordinárias, uma visão poderosa. Deus pode abrir uma porta para você. Mas o texto de Apocalipse, capítulo 1 ao 3, revela para a gente também outra coisa. Revela o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O mesmo João que fala sobre o Cordeiro, ele escreveu sobre o Cordeiro no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Vamos folhear a Bíblia, vamos lá. Folheie a Bíblia para você não dormir. João 1, 29. Ele diz quem é o Cordeiro. O próprio texto diz que João Batista, outro João, que não é esse que escreveu, quando viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus. E João tem a visão do Cordeiro de uma forma extraordinária. Aonde, pastor? No centro da igreja, no meio da igreja. Quando ele estava na ilha de Patmos, ele mesmo faz questão de dizer: eu ouvi por detrás de mim uma voz. Eu ouvi o Senhor falar comigo. Eu ouvi o Senhor chamar o meu nome. E João diz: quando eu virei para ver quem falava comigo, eis que eu vi no meio dos 7 cartiçais. Eis que eu vi no meio das 7 estrelas. Aí João vai dando os detalhes. Quando eu olhei para ver, eu vi. E ele vai descrevendo como ele viu. Se você não sabe, esse João que tem essa visão é o mesmo João que vê exatamente Jesus crucificado. Ele é o único discípulo a ver. Mas agora ele dá detalhes sobre o Cordeiro. Ele diz: quando eu olhei para ver quem era, quando eu vi, ele estava com uma veste totalmente diferente daquele dia. Eu olhei para os seus pés, estavam brilhando mais do que latão reluzente. Eu olhei para as suas mãos, ao invés de eu ver nas mãos os cravos, eu encontrei nas mãos dele as 7 estrelas, que representam os pastores. Ele tem um domínio sobre a igreja. Eu olhei para ver quem era que falava comigo. Quando eu olhei para os seus cabelos, ao invés dos cabelos estarem ensanguentados com a coroa de espinhos, eu vi os seus cabelos mais brancos do que a lã, mais alvos do que a neve. Oh, glória, vale um glória a Deus esse negócio aqui. Eu olhei para os seus olhos, ao invés de eu ver aqueles olhos machucados, eu olhei para os seus olhos e brilhavam como chama de fogo. Sabe quem foi que eu vi? Eu vi o Cordeiro. João viu Jesus. E nós precisamos buscar essa sensibilidade de ver Jesus no meio da tribulação. Esse João vê Jesus, mas ele também recebe uma mensagem de Jesus. Se você nessa tarde está aqui pedindo de Deus uma direção, pedindo de Deus uma palavra, se prepara, porque o Senhor vai te dar uma palavra e você precisa entregar essa palavra para alguém. E é interessante que quando você observa, ele diz que ele viu o Cordeiro, mas ele também viu uma mensagem que o Cordeiro deixou para 7 igrejas. Para cada igreja, Jesus traz uma mensagem. E é engraçado que para todas as igrejas, uma palavra se repete. Se você já leu do capítulo 1 ao 3, você vai ver uma palavra se repetindo toda hora. Para cada igreja, Jesus chega para ela e diz: eu conheço. Eu conheço. E é engraçado que Paulo explica esse mistério da igreja. Ele diz que a igreja
somos nós. Você é templo e morada do Senhor. Tem igreja de Jesus aqui? Glória a Deus. E quando João olha para isso, ele diz que essa expressão aparece toda hora. O Cordeiro enviou a mensagem. Capítulo 2, versículo 1, ele diz que o Cordeiro que enviou a mensagem, ele não enviou a mensagem e fica parado depois de entregar a mensagem, mas ele passeia no meio da sua igreja. Eu acredito que Jesus está aqui nessa tarde junto com você. E para cada igreja ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei quem é você, eu sei quem é você quando você está às escondidas, eu sei quem é você quando você está acessando sozinho, eu sei quem é você e eu sei o que você está fazendo quando ninguém te vê. Mas ele também te diz de uma forma poderosa, nessa tarde, de uma forma especial, que ele quer restaurar você debaixo da presença dele. Eu conheço. Para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, ele diz: eu conheço, mas ao mesmo tempo ele destaca algo interessante. Ele olha para você que veio para aqui e ele diz a mesma coisa que disse para aquela igreja. Ele traz algo interessante. Ele conhece as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Ele diz: eu conheço o teu amor, a tua fé e o teu serviço. Eu conheço a tua aparência de viva para a igreja de Sardes, mas quando eu olho para você, eu sei que você não está vivo, eu sei que você não está viva, mas eu sei que você está morta espiritualmente. Para alguém ele diz: eu conheço a tua fidelidade, e tem um detalhe, tem porta aberta para você. Para outra pessoa ele vai dizer: eu conheço que você não está frio, não está quente, mas você está morno. Nessa noite, nessa tarde, melhor dizendo, eu tenho um recado para você da parte do Senhor. Compra o colírio espiritual, porque o Senhor quer te dar renovo espiritual nessa tarde. Esse João veio esse recado. Mas é engraçado que para algumas igrejas ele diz: eu conheço, e para outras igrejas ele traz outra mensagem. Enquanto ele diz: eu conheço as tuas obras, ele também diz outra palavra para outra igreja, exemplo de Pérgamo. Para Pérgamo, Jesus disse: eu conheço de forma especial onde você habita. Para a maioria ele diz: eu conheço as tuas obras, mas para Pérgamo ele vai dizer: eu sei onde você mora. Eu sei da tua dificuldade. Eu sei da tua luta. Capítulo 2, versículo 13, ele diz: eu sei que você habita no trono onde está estabelecido o trono de Satanás. Para outra igreja, que é o caso da igreja de Esmirna, ele diz: eu conheço a tua tribulação. Capítulo 2, versículo 9 de Apocalipse. Olha esse Jesus que conhece a sensibilidade espiritual de cada igreja. Para alguém ele diz: eu conheço as tuas obras. Para outra pessoa ele diz: eu sei onde você habita. E para outra pessoa ele diz: eu conheço a tua tribulação. Pastor, o que isso quer dizer? É que esse Jesus é o mesmo Jesus que está presente aqui nesse EBJ. Tem alguém que acredita aqui? Glória. E para algumas pessoas ele quer tratar na ferida, ele quer tratar na alma, ele quer fazer limpeza espiritual. Mas para outras pessoas ele quer trazer renovo, graça, poder. E para outras pessoas o Senhor quer soprar o teu nome. Se eu fosse você, eu tomava posse da palavra. É esse Jesus que tem essa visão. Mas qual é o parecer do Cordeiro sobre cada igreja? É que cada igreja precisa permanecer fiel. Nós vivemos em um período que a infidelidade está comum. Nós vivemos em um período conhecido como o período do espírito da Babilônia. Isso é tão sério que a verdade não passa a ser absoluta, mas cada verdade passa a ter o seu quesito. Esse Cordeiro olha para esse tempo, olha para você e te desafia nessa tarde a permanecer fiel. Porque ele nos desafia a permanecer fiel. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sabe o que o Cordeiro diz? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Se a gente acredita e crê que em breve Ele voltará, temos que ter a coragem para anunciar para esse mundo que em breve o Cordeiro vem. Se a gente acredita que em breve a trombeta vai soar, tem alguém que acredita aqui que a trombeta vai soar? Glória! Se você crê que em breve a trombeta soará, se prepara para anunciar que o Cordeiro vem. Nós vivemos em um tempo do espírito da Babilônia. Vamos recordar, Daniel e seus amigos viveram em um período terrível, guiado pelo espírito da Babilônia. Mas a Bíblia diz que os 4 tomaram a decisão. O mundo está em loucura. Há uma carência nesse tempo. Para vocês terem ideia, essa crise do bebê reborn, isso é coisa séria. Não é piada, é sério. Pessoas adultas adotando os bonecos, criando como filhos, ao ponto de entrar em crises pessoais e espirituais também, por causa de um boneco que não tem vida. Para você ter ideia, na minha cidade, próximo à minha cidade, saiu uma reportagem de uma pessoa que teve a coragem de ir para a UPA levar um bebê reborn porque o bebê tinha se engasgado. É sério, você está rindo, mas é sério. No Goiás, eu vi essa outra reportagem, ó. No Goiás, acionaram a PM, a polícia militar, para poder trazer um socorro imediato a bebê reborn que estava com febre. Isso demonstra uma crise espiritual do nosso tempo. A falta de sensibilidade, as pessoas e o mundo estão gritando. Enquanto o mundo está se curvando a isso, vamos se recordar de Daniel e seus amigos. Vamos se recordar do querido João. Enquanto o mundo está se dobrando, a igreja permanece de pé. Enquanto o mundo está se calando, a igreja precisa permanecer de pé. Em breve o noivo vem, em breve o noivo vem, em breve o noivo vem, ele voltará. Pode lançar na fornalha, pode lançar na cova, não tem problema, vou permanecer fiel porque eu creio na palavra. Deus te chamou nessa tarde para poder observar isso. A gente vive nesse tempo de infidelidade. A gente vive nesse tempo de crise espiritual. Mas o Senhor está te chamando para poder ter um despertamento. Quem é você nessa tarde? Que tipo de igreja você quer ser? Que tipo de cristão você deseja ser? Nós sabemos que em breve a trombeta soará. Será no abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta soar, só os salvos vão ouvir o Senhor chamar o seu nome. Vão receber do Cordeiro uma pedrinha branca com um novo nome. Vão ter um encontro com Ele nos ares. Já tem gente acordando nessa tarde, glória. Os irmãos que morreram em Cristo vão ter um privilégio de se encontrar com Jesus primeiro. E nós vamos nos encontrar com o Cordeiro naquele dia. Você já parou para pensar sobre isso? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. E aí, tu já parou para pensar sobre o encontro com Jesus? Pergunta aí, tu já parou para pensar? Já parou para pensar naquele momento que você vai ter a oportunidade de abraçar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último? Tu já pensou nesse momento? Aleluia, glória a Deus, oh glória. Por alguns segundos você pode adorar a Jesus por aquele momento? Ou será que tu vai ficar estático diante do Rei dos Reis, do Rei da Glória? Será que tu vai ficar parado? Eu não, eu vou adorar ao Cordeiro. Alguém aqui mais vai fazer alguma coisa? O João falou sobre isso, ele voltará.
O mundo não acredita, mas em breve vão ter que dar a notícia que um povo desapareceu. E quem era esse povo? Era a igreja. Quem era essa juventude? Era a juventude que estava em Lago da Pedra. Glória a Deus. O Cordeiro vem. O Cordeiro vem. O Cordeiro vem. Eu estou sentindo a presença de papai aqui. O Cordeiro vem. O Cordeiro vem. Ele virá. João tem essa visão e ele trabalha. Interessante que Jesus ele trabalha primeiro na igreja para esse momento. E eu te pergunto nessa tarde, já pensando em Apocalipse, o que está te atrapalhando de sentir a presença de Deus? O que está te atrapalhando de entender a ação do Cordeiro? Olha, para você ter ideia, hoje a gente vive em um tempo onde as pessoas estão se escondendo em máscaras. É, pastor, é. Quer ver um exemplo? Quem tem Instagram aqui, levanta a mão aí. Agora eu vou fazer outra pergunta, senso prático. Quem tem coragem de postar uma foto sem filtro aí, levanta a mão. Olha. Dá uma olhada aí para quem não tem coragem, dá uma risadinha para essa pessoa, vai. Tem umas pessoas quando vai postar lá, tem até uns efeitos. Coloca uns efeitos, lá engraçado, tem umas irmãs que colocam até uns efeitos de maquiagem. Eu falo, Jesus, o que é isso aqui? Mas eu quero só dar um exemplo para você que as pessoas vivem em máscaras. E essas máscaras estão sendo vividas até mesmo na nossa espiritualidade. Olhe, tem gente que quando está perto de alguém que o conhece, sorri, celebra, se alegra, mas por dentro está quebrada. Tem gente que está vivendo uma tristeza profunda. Já tem outros que se vestem em uma máscara de santidade, mas estão escondendo pecados ocultos. Acessos a sites de pornografia, coisas que não agradam a Deus, mentiras que não podem contar para ninguém. Nessa tarde, Deus te trouxe aqui para você entender essa palavra. Ele quer que você tire a máscara. Ele quer que você tire o filtro. Nessa tarde, Deus te trouxe aqui porque Ele quer trabalhar com você através da palavra. Quem recebe? João tem essa visão. A primeira, ele vê o Cordeiro no meio da igreja. E tem gente que entende assim, Jesus vai falar comigo aonde eu estiver. Olha para a palavra que João traz. O Cordeiro estava no meio dos castiçais, a igreja. Tem gente que pensa assim, eu vou ser desigrejado, para mim tanto faz, eu ficar em casa, tudo bem. Não é assim que a Bíblia está dizendo, não. O Cordeiro se revela na igreja, entre a igreja, com a igreja. Você precisa congregar para ter uma vida espiritual. Vamos caminhar. A primeira visão, como eu disse para você, João viu o Cordeiro no meio da onde, irmãos? Me ajuda para lembrar, no meio da igreja. João viu o quê? 1, 2, 3, no meio da... João teve a primeira visão e ele viu Jesus aonde mesmo? No meio da igreja. A segunda qual é? Vamos pegar a Bíblia, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5. Quantos aqui estão entendendo a palavra nessa tarde? Diga amém. Eu vou pregar bem compassadamente, viu? Bem tranquilo. É aula. Vamos aqui, vamos brincar que aqui é uma aula da EBD, uma escolinha bíblica dominical. Vamos para a EBD. Escolinha bíblica. Meu objetivo aqui nessa tarde é que você entenda a palavra. Primeiro, João viu Jesus ou o Cordeiro no meio da igreja. E qual é a segunda parte que João tem? Qual é a segunda visão que João tem? Se você quiser anotar, anote. Sabe o que João vê? João vê o culto ao Cordeiro. Primeiro ele viu Jesus no meio da igreja e agora ele está vendo o culto para Jesus. Ele vê o culto do Cordeiro. Preste atenção. João viu o culto. Vamos olhar para esse culto que João viu. Quantos aqui vieram prestar um culto a Deus nessa tarde? O culto tem que ter louvor. Tem que ter ou não tem?
O culto tem que ter adoração. Tem que ter ou não tem? O culto tem que ter testemunho. Tem que ter ou não tem? Não, mas vocês estão falando arrastado, já estão com sono. Vamos de novo, vou repetir, viu? Ó, o culto tem que ter louvor. Tem que ter ou não tem? O culto tem que ter adoração. Tem que ter ou não tem? O culto tem que ter palavra? O culto tem que ter testemunho? O culto tem que ter glória a Deus? E por que tu não deu ainda? O culto tem que ter adoração. Vamos olhar para o culto de João. Capítulo 4, versículo 1 diz que João recebeu um convite. Eu vou pregar bem no Passo do Gado, vamos lá. João recebeu um convite de uma porta aberta no céu. Estava tudo fechado para João abrir uma porta. Engraçado que quando abriu a porta, João ouviu uma voz e disse assim, ó: João, ô João, sobe aqui, vem ver. Já pensou Jesus olhando para você e falando assim, ó, com o nosso sotaque: ô João, sobe aqui, João, vem ver. Esse João foi lá ver. E é interessante que João disse que ele viu o culto celestial. João teve a oportunidade de ver o culto do lado de dentro do céu, meu irmão. Para pensar sobre isso. O João da Bíblia teve a oportunidade de ver o culto dentro do céu. Na parte de dentro, não foi do lado de fora, foi do lado de dentro. E quando ele foi convidado para ver o culto, capítulo 4, ele diz que ele viu o culto. Versículo 2, sabe o que ele viu que estava presente no culto? Ele viu um trono no culto. Capítulo 4, versículo 2. João, quando estava no culto, na sala do culto, ele diz: no meio da sala do culto, eu vi um trono. E eu vi alguém assentado sobre o trono. Oh, aleluia. Está entendendo essa palavra nessa tarde? João já está dando a dica que quem tem que estar no centro do culto não é o homem. Não é o pastor A, pastor B, cantor A, cantor B. Ah, mas ele canta tão bem. Não. João já deu a dica. Quem tem que estar no centro do culto, da adoração, é o trono de Jesus. Alguém concorda com esse negócio aqui? João já viu o culto. E é interessante que ele viu esse trono, e ele ainda viu os negócios. Ele viu 4 seres viventes. Ele diz, ó, eu vi 4 seres viventes. A mesma visão que Ezequiel teve. Lá no versículo 8. E eles estavam diante do culto, diante do trono do Cordeiro, e de dia e de noite, os 4 seres viventes. João diz, ó, de dia e de noite, eles não paravam de falar a mesma coisa, não paravam de dizer a mesma coisa. O que eles estavam fazendo nesse culto? Toda hora eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Terminou, começa de novo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Terminou, começa de novo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Agora me ajuda, vamos todo mundo junto. Santo, Santo, Santo. Você pode levantar a tua mão e fazer isso adorando ao Senhor nessa tarde? Santo, 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 Santo. Você pode adorar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Santo, Santo, Santo. Dá para dar glória a Deus misturado com isso aí? Santo, Santo, Santo. Enquanto você adora o Senhor, vai trabalhando na tua alma. Continua. Santo, é culto. Santo, 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 Santo. O culto é para Ele, a adoração é para Ele. É Ele que tem que ser exaltado nessa CBJ da lugar. Esse aí só foi os 4. Essa galera aí só foi 4 que estava fazendo barulho desse. Aí João olha para o outro lado.
João é curioso. O João da Bíblia não é fofoqueiro. Ele é curioso. E tem um fofoqueiro também, viu? Cuidado, vigia. João é curioso. Ele olha para o lado para ver o que está acontecendo. Sabe o que é que ele diz? Eu olhei para o lado. Tinha 4 desse lado. Quando eu olhei para o outro, ao redor do trono, tinha 24 tronos. Quantos tronos que ele viu? Ele viu mais 24 anciões. Cada um na frente do seu trono. Versículo 11. Dá uma olhada aí para você ver. Capítulo 4, versículo 11. E quando ele olha para os 24, já tinha aquela galera dizendo: Santo, 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 Santo. Aí ele olha para esses outros. Aí João vai dar uns detalhes. Quando eu olhei para ver esses 24, o poder e a glória era tão grande que eles não estavam aguentando nem ficar de pé. Eles estavam prostrados. Eu vou repetir. Eles estavam prostrados, com a coroa no chão. Oh, glória. E eles não estavam calados também não. Já dá um toque em alguém que está do teu lado aí. Não perde tempo não. Já dá um glória, vai. Não estava calado não. Eles ouviram aquela turma dando glória a Deus. E ele já ouviu outra também. E ele começou a fazer também. Olha, a gente também vai fazer aqui. Isso é engraçado que quando eu era adolescente na igreja, tinha eu mais 3, era 4. 4. A gente ia para os cultos, ia para uns movimentos igual esse aqui, a gente combinava, tu fica lá na ponta, tu fica na outra, aquela ponta ali é minha, e a desse aqui é de outro. E culto é assim, irmão, quando você ouve o irmão dando glória a Deus, dá gosto, aí você fala assim, eu vou dar glória a Deus também. É ou não é? Quando o negócio é do coração, a gente fala assim, eu vou fazer também. Aí tinha um lá na ponta que gritava assim, glória! Aí o outro estava no outro, vou perder também não. Aí dizia assim, Jesus é hoje. Aí o de cá gritava, aleluia. Aí eu olhava para os 3 e falava, não vou perder para nenhum dos 3. Também vou arrumar o meu. Eu olhava e soltava o grito, eita Jesus cheiroso. Dá para dar um glória a Deus aí? Tu trouxe o glória? Imagina aí, João está vendo a galera adorando. Tem 4 adorando, dizendo santo, santo, santo. Aí daqui a pouco vem 24 e aos 24 também tem um cântico. Capítulo 4, versículo 11. Sabe o que é que eles diziam? Enquanto tinha uma turma dizendo santo, 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 a outra turma dizia o seguinte, tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber toda glória, toda honra e poder. Santo, 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 santo. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber toda a glória, esse culto. Se você trouxe adoração, pelo amor de Deus, não leva para casa não. Dá lugar. Dá lugar. Pastor, na escola bíblica também pode. Dá lugar. Pode dar glória. Dá glória. João viu. Aí detalhe, João vai descrevendo. No culto, gente, tinha um negócio diferente. Teve um negócio que aconteceu no culto que eu vi. Eu vi o trono. Vi 4 seres, vi os 24, mas aconteceu um mistério no culto. Quando eu olhei para ver de novo o culto, eu vi algo extraordinário. Aí João vai dar o detalhe do que ele viu, mas antes de João ver, alguém chega para contar para João. João, quando viu aquele, ele começa a adorar, porque ele ouviu uma voz que dizia assim, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7? Houve silêncio no céu. João começa a chorar no culto. Porque não tinha ninguém digno, nem em cima e nem na terra, de abrir o livro e desatar os selos. Aí quando João está chorando, prostrado,
se prostrando diante do Senhor. Alguém chega perto de João e dá um toque. João, chora não, João. Olha quem vem lá, João. Olha quem está chegando ali, João. Aí João está chorando ainda, ele dá um toque. João, olha lá, João. Capítulo 5, versículo 1, ele diz, ó: eis ali, João, olha quem está chegando, o leão da tribo de Judá. É o leão, João. Eu imagino, e é claro que a hermenêutica bíblica me permite fazer isso, que tem um salmo que se encaixa perfeitamente aqui, que é o Salmo 24. Vamos para a Bíblia? 24, Salmo 24, versículos 7 ao 10. Deus está falando com você nesse EBJ, diga amém. Posso continuar assim, amém? Eu tenho mais 6 minutos para terminar essa parte com vocês, vamos lá. João vê uma revelação profunda e profética, que se encaixa com o Salmo 24. É claro que o Salmo 24, ele também é interpretado, hermeneuticamente falando, quando Davi entrou trazendo a arca para o Senhor em Jerusalém. Mas ele também tem esse cunho escatológico que encaixa aqui. Versículo 7, vamos para a Bíblia. Quero mostrar para você a adoração na Bíblia. Capítulo 4, versículo 7. Eu imagino acontecendo no céu enquanto João está tendo essa visão, chorando, e o anjo está dizendo: olha lá o leão da tribo de Judá. Enquanto o leão se aproxima, tem uma galera do lado de fora dos portais celestiais dizendo de uma forma muito poderosa e cantando e dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai para que entre o Rei da Glória. Eu estou sentindo ele aqui. Aí o leão vem. Aí a galera que está do lado de dentro começa a dizer: quem é esse Rei da Glória? A turma que está vindo perto do leão começa a dizer: oh glória, oh aleluia. O Senhor dos exércitos, o Deus forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. João, quando enxuga, vai olhar. João vai olhar para ver quem é. Ele está dizendo: vem um leão. A galera está cantando. João, quando vê chegando, aí João disse: eu vi o Cordeiro, eu vi ele, o Cordeiro. E João diz: eu vi o Cordeiro, e detalhe, eu vi o Cordeiro em pé, diante do trono, coberto de sangue. Pastor, o que significa isso? João traz uma explicação teológica extraordinária. Ele diz que a vitória do Cordeiro veio por causa da obra do Calvário. João aponta para o Calvário através dessa revelação, e ele diz: o Cordeiro estava coberto de sangue. No capítulo 1, versículo 5, ele diz que ele é aquele que nos comprou para Deus, oh glória, com o seu próprio sangue. Se eu fosse você, eu adorava, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Aí o Cordeiro chega, toma posse do livro. E aí começa um novo cântico, é o culto. Capítulo 5, versículo 9 ao 10. Os irmãos começaram a cantar no céu. Os anjos adorando. Olha o hino que eles cantaram. E eu já vou finalizar essa parte. Digno és. Vamos para a Bíblia, olha para a Bíblia para você observar como eles adoravam. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, oh glória,
toda tribo, ô glória, toda língua, ô glória, toda nação, ô glória. E para Deus constituístes reino e sacerdócio, eles reinarão sobre a terra. Digno és o Cordeiro. Por alguns segundos, dá para você erguer a tua mão e adorar o Cordeiro? Por alguns segundos, dá para você erguer a tua mão e dizer: Senhor, a ti a glória. Vamos melhorar isso, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Por alguns segundos você pode levantar a tua mão e dizer: glória ao Cordeiro, glória a Jesus. Essa EBJ é para a sua adoração. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Toda a terra te adora, Senhor. Ao teu nome seja glória, ao teu nome seja adoração, ao teu nome seja o louvor. Você foi comprado por Ele. Enquanto você adora a Deus, você não vai pedir. Agora você não vai pedir. Mas nesse momento, nessa adoração, eu quero te desafiar. Nesse EBJ, você veio para entregar a Ele a verdadeira adoração. Se você veio, levante a tua mão e comece a dizer: santo, 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 glória. Por alguns segundos, fica à vontade, vai orando e vai dizendo: Jesus, eu quero ser renovado nesse lugar, ao teu nome seja glória. Por alguns segundos, levanta a tua mão e vai adorando, porque enquanto você adora, o Senhor trabalha. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder. Abri portais eternos para que entre o Rei da glória. Trabalho. Se você ainda não recebeu nesse EBJ, sinta a presença do Senhor te abraçando, sinta a presença do Senhor te tocando. Nessa tarde o Senhor marcou encontro com você. E é no culto que você recebe, é no culto que você adora, é no culto que Deus trabalha, é na adoração. Quando você entrega, Ele fala. Receba dons espirituais nessa tarde. Receba um novo cântico nessa tarde. Receba canções espirituais nessa tarde. Recebe palavra nessa tarde. Recebe dons de Deus. Recebe a capacitação do Espírito nessa tarde. Enquanto